O Rei dos Khazares, o Kuzari, versão Tropicacher. Há teorias da conspiração que afirmam que os judeus Ashkenazim são Khazares que se converteram ao judaísmo e passaram a fazer parte do povo judeu. Devido à ausência de evidências para a teoria Khazar, ela não é levada a sério. A teoria mais aceita é a de que os judeus Ashkenazi são descendentes de judeus naturais que migraram de Israel para o Império Romano após a destruição do Templo em Jerusalém, subiram pelo Sacro Império Romano-Germânico, Alsácia-Lorena, e daí se espalharam pela Europa Oriental. O Reino dos Khazares, cuja capital era a cidade de Atil, marcada com a bandeirinha amarela ao lado direito, às margens do Volga, estendia-se desde esse rio e as montanhas do Cáucaso até o Mar Negro e o Mar Cáspio, e controlava a Rota da Seda e outras rotas comerciais que conectavam a Europa à Índia e ao Extremo Oriente. Atil era uma cidade multiétnica e religiosamente diversificada, habitada por judeus, cristãos, muçulmanos, xamanistas e pagãos, muitos deles comerciantes de países estrangeiros. Todos os grupos religiosos tinham seus próprios locais de culto na cidade e havia 7 juízes nomeados para resolver disputas. 2 juízes cristãos, 2 judeus e 2 muçulmanos, com um único juiz para todos os xamanistas e outros pagãos. Aparentemente, foi a partir das caravanas que percorriam essas rotas que o judaísmo chegou à Khazaria e conquistou o coração de seus soberanos. Posteriormente, eles converteram seus súditos ao judaísmo e o adotaram como religião oficial. Tudo começou com o sonho. Lá pelos idos do século IX, Bulan, o rei dos Khazares, retornava de uma série de batalhas coroadas por vitórias, pilhagens, cativos, mas sua alma ainda não descansara. Seu palácio majestoso já não lhe acrescentava tanta paz e alegria como no passado. Aos poucos, o rei dos Khazares se daria conta de que havia algo mais no propósito da vida do que pilhar e amealhar fortuna e glória. Após resolver seus problemas imediatos no reino e deixar tudo nas mãos do seu primeiro-ministro, Bulan pôs-se a dormir. O que aconteceu a seguir mudou a história da sua vida e do pensamento filosófico judaico, como nos conta sabiamente Rabbi Yehuda Halevi. O sonho do rei. Bulan, Bulan, Kavanotecha retsuim, ach maasecha einam retsuim. As tuas intenções são bem-vindas, mas as tuas atitudes não são bem-vindas. Bulan, Bulan. Como assim minhas atitudes não são bem-vindas? Consternado e talvez um pouco assustado, o rei dos Khazares voltou a dormir. Talvez tenha até trocado de cama para evitar aquele sonho novamente. Bulan, Bulan, Kavanotecha retsuim, ach maasecha einam retsuim. As tuas intenções são bem-vindas, mas as tuas atitudes não são bem-vindas. Bulan, Bulan. Mas como assim as minhas atitudes não são bem-vindas? Atônito, Bulan mandou investigar quem no reino poderia apacentar-lhe os ânimos decifrando o sonho, e obteve a seguinte resposta: no reino vivem filósofos, padres, imames e rabinos. O rei mandou chamar um a um, menos o rabino. Façam entrar o filósofo. A existência do mundo depende de Deus, mas o mundo não foi criado por ele, e em geral, Deus é superior a querer qualquer coisa. A totalidade do homem está na obtenção da sabedoria em seu todo, e aquele que está preparado para isso pode colocá-lo em prática. Então, ele se apega ao intelecto e faz apenas as ações certas nos momentos certos.
Se a religião é necessária, é para ajudar a pessoa a internalizar as verdades que aprendeu. O rei Khazar concorda com as palavras lógicas do filósofo, mas elas contradizem as palavras do sonho e os sentimentos do próprio rei, pois o rei busca uma ação desejada, enquanto o filósofo afirma que Deus não tem vontade. Nem a perfeição prometida pelo filósofo parece poder se concretizar. Então o rei disse em seu coração: vou perguntar a Edom, a igreja, e a Ismael, a mesquita, porque uma de suas duas ações é a desejada, sem dúvida, mas dos judeus estou descontente por sua condição de humilhação e pequenez, e todos estão desgostosos com eles. Façam entrar o clérigo cristão. Creio que o mundo foi criado pelo Eterno, creio em Adão, Noé e seus descendentes, em Abraão, Isaque e Jacó. Creio em Moisés e na dádiva da lei de Deus entregue a Israel no Monte Sinai. Creio nos juízes, reis e profetas de Israel. E eis que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para servir de elo entre nós e ele, e para que seja o Messias. Foi parido por uma moça virgem de Israel e seminado pelo próprio Deus. Tudo isto é muito bonito e correto, mas de pouca serventia, a menos que a pessoa acredite nisso com todo o seu coração. Contudo, não há provas contundentes do que me relatas, dados serem episódios que não foram testemunhados pública, mas reservadamente. Sou, portanto, forçado a rechaçar estas ideias, pois não fui educado e nem criado com elas. Meu objetivo é investigar os fatos na sua totalidade para que não sobrem dúvidas. Façam entrar o imão muçulmano. Acreditamos na criação do universo pelo Deus único, em Adão, Noé e os que o seguiram, que a vontade de Deus foi revelada a um profeta para toda a humanidade e que estas palavras jamais poderiam ter sido escritas por um ser de carne e osso, que os que se submeterem ao Deus terão lugar no paraíso, onde há comida, bebida e coabitação. Também acreditamos que os que não herdam o paraíso serão consumidos por um fogo eterno. Ora, disse o rei, é difícil conceber que Deus precise de parcerias com seres de carne e osso para fazer-se acreditar. Para isso seria necessário que ele mude o curso da natureza por diversas vezes, usando desta ou daquela pessoa como meio. Meu senhor, replicou o sábio muçulmano, tudo isso já está mais do que confirmado dos nossos escritos com base na Torá dos judeus, a qual aceitamos zelosamente, e que constata toda sorte de milagres operados pelas mãos do profeta Moisés, como a abertura do Mar Vermelho para salvar os judeus e o consequente afogamento dos egípcios que os perseguiam, a descida do maná dos céus por 40 anos, o diálogo de Moisés com Deus no Monte Sinai, e que ele parou o sol para Josué, e antes disso, o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Isso é do conhecimento e da citação geral e não é da imaginação de ninguém. O rei dos Cázaros concluiu: pelo visto, não me resta alternativa senão convocar o rabino, já que ambos, cristãos e muçulmanos, se baseiam no que os judeus acreditam. Dito isto, o rei mandou convocar o rabino para saber mais sobre sua fé. Façam entrar o rabino. O rei dos Cázares se encontra com o rabino, que se apresenta como Haver, amigo, e busca significado em suas palavras, interrogando-o seguidamente. O sábio judeu passou a explicar ao rei dos Cázares o que ilustraremos aqui muito resumidamente, posto que nada substitui o livro onde estas coisas foram longamente explicadas, livro este que precisa ser estudado com afinco e não apenas lido. O judaísmo não se alicerça na criação divina e na liderança do mundo, mas no encontro do povo de Israel com Deus, que acompanha seus ancestrais Abraão, Isaque e Jacó, que os tirou do Egito, os acompanhou no deserto, fê-lo herdar a terra de Israel e lhes deu a Torá, e muitos profetas por gerações, e uma tradição contínua daquele encontro com Hashem, um Deus que é tão fiel quanto a vista do olho. Ao contrário do espanto do rei com o sábio muçulmano que destinou ao Corão para todo o mundo, mesmo sendo escrito em árabe, a Torá destina-se apenas a Israel, que teve o privilégio de se encontrar com Deus. Hashem se revela e conduz somente Israel, que é a virtude pura, clara e escolhida, uma espécie separada como um anjo, de forma que o interesse divino possa aparecer. Somente um povo assim pode trazer de si um homem de Deus sobre-humano, como Moisés.
Foi Moisés quem retornou à história e à discussão da criação e ensinou a Israel que Deus criou o mundo e as genealogias das nações. Uma história do passado próxima, na qual é impossível mentir. Mesmo padrões universais humanos, como a existência da linguagem, a contagem na base de 10 e 7 dias por semana, que todas as pessoas do mundo são descendentes de uma mesma família. Outros pontos de vista sobre a mudança da existência no mundo não são bem fundamentados. O reconhecimento da justiça do judaísmo é baseado no testemunho histórico passado, de geração em geração, desde o Monte Sinai, em um evento de massa, algo entre 2 e 3 milhões de pessoas. A revelação das impressões divinas no mundo não é tão enigmática, pois a sabedoria divina também se revela em todos os detalhes do mundo. Desta forma, Deus foi revelado no Monte Sinai quando criou uma voz que chegou aos ouvidos de todos os que ali estavam, e também das gerações futuras. Assim como o homem e a mulher podem fazer aparecer a sabedoria divina na criação de um novo ser, também o homem pode causar o aparecimento de impressões divinas no mundo, mas isto deve ser feito pela orientação de Deus, e não, como o filósofo acreditava, a partir de analogias e raciocínios humanos. Um bom exemplo disso é a astronomia. Sabemos dos sábios de Israel que a Terra tem o formato de uma esfera e que esta esfera é como uma laranja com 24 gomos, cada um correspondente a uma hora do dia, e que as diversas partes do mundo diferem na contagem das horas de acordo com a sua posição nestes gomos. Assim, o lado extremo oriental da esfera, onde habitam os homens de olhos amendoados, corresponde a 7 gomos a partir da Terra Santa. Não há meio de cumprir os preceitos sem recorrer à tradição oral, o Talmud. Que tal tradição sempre existiu, pode ser inferido de muitas passagens da Bíblia, cuja própria leitura depende dela, já que não havia vogais ou acentos no texto original em hebraico. Deus é um só. Os vários nomes de Deus encontrados na Torá, com exceção do tetragrama, são atributos que expressam os vários estados da atividade de Deus no mundo. A multiplicidade de nomes não implica uma multiplicidade em sua essência, mais do que as múltiplas influências dos raios do Sol em vários corpos implicam uma multiplicidade de sóis. Para a visão intuitiva do profeta, as ações procedentes de Deus aparecem sob as imagens das ações humanas correspondentes. Os anjos são mensageiros de Deus e ou existem por um período de tempo ou são criados apenas para propósitos especiais. E as visões dos profetas são a fonte mais pura para o conhecimento de Deus do que os ensinamentos dos filósofos. O livre-arbítrio foi dado ao homem para que ele possa viver em uníssono com a vontade de Deus através das suas ações. Não somente as intenções do homem devem ser bem-vindas, mas também as suas ações. E foi para isso que Deus revelou exatamente qual seria a sua vontade, com um requinte de detalhes, por intermédio de Moisés, dos profetas, dos juízes, dos reis e dos sábios de Israel. Após esclarecer ao rei tudo o que ele pretendia saber sobre o judaísmo, o rabino manifestou sua vontade de subir a Jerusalém para lá se estabelecer. O rei, por sua vez, decidiu se esconder nas colinas para ponderar sobre sua posterior conversão ao judaísmo e perguntou ao rabino por que ele vai a Israel sem necessidade, já que o templo não existe mais, seja apenas para adicionar mitzvot. Em Israel, o judeu tem obrigação de cumprir um número maior de mandamentos do que fora. O rabino respondeu: quanto mais você serve a Deus, menos você serve aos homens. Disse então o rei dos Cazares: se assim for, seria um pecado impedi-lo. É, pelo contrário, um mérito ajudar-te. Que Deus te conceda a sua ajuda e seja teu protetor e amigo, e que Ele te favoreça em sua misericórdia.